Luísa, que estava no jogo, falar suas impressões do campo, cheiro da grama. E aí, Luísa? Então, é um tema polêmico esse, né, que de fato tem tomado as redes aí. Tirone, eu penso um pouco diferente, porque eu vejo méritos na atuação do Paraguai. Não estou exaltando toda a postura que o Paraguai teve em campo, vamos falar sobre isso, mas eu acho que era um desafio muito difícil para esse Paraguai, diante da França, super poderosa, super favorita, com os jogadores que estão brigando para ser os melhores do mundo. E o Paraguai, para mim, teve muitos méritos em conseguir segurar essa França. Não era fácil, eles foram muito aguerridos na marcação, conseguiram dobrar a marcação muitas vezes. O Olise não conseguia circular a bola, o Dembélé não conseguia pegar na bola, o Mbappé esteve super apagado, mesmo fazendo o gol de pênalti, chegando a 7 gols na Copa do Mundo, mas pouco a gente viu o Mbappé em campo e até agora ninguém tinha segurado a França dessa forma. Tinha outra forma de agir? Eu percebi ali do campo que tiveram excessos, sim. Por exemplo, o Velasquez, zagueiro lá, e colocar o pé na marca da Cal na hora do pênalti. Essas táticas, ferramentas de Libertadores de antijogo, e que a gente condena porque não são legais, não fazem bem para o futebol, de fato não contribuem. Um braço ou outro que foi deixado ali, em algum momento subiu o tom, eu acho que isso também não é legal. Mas eu não vejo que o Paraguai foi agressivo, violento ou desleal. E em alguns momentos eu vejo que o debate está indo para esse lugar. Eu perguntei para o Maurício na Zona Mista ontem como é que ele via esse antijogo. E ele falou, até peguei aqui a declaração para lembrar bem, ele falou, a gente nunca quis machucar um adversário ou causar dano para os adversários da outra seleção. A nossa identidade sempre foi marcar forte e disputar a jogada. Não foi com maldade em nenhum lance. E essa percepção dele, acho que teve um braço ou outro que foi deixado, poderia ter sido coibido sim, mas não vejo como uma seleção desleal na partida. Você pode até dizer que o árbitro foi permissivo em alguns momentos, mas a França teve 11 faltas marcadas e o Paraguai 13, ou seja, 2 faltas diferentes. O Paraguai não tomou nenhum cartão amarelo, a França tomou 3. Então, assim, eu não vejo esse desrespeito todo. Acho que teve muita dificuldade com a bola, não sabia o que fazer com a bola. E a torcida, aí falando um pouco mais do clima do jogo, a torcida do Paraguai, ela comprou essa postura do Paraguai. Antes do jogo, conversando com os torcedores ali na porta, eles falaram, olha, eu falava, como é que vocês vão parar essa França? É possível parar essa França? Eles falaram, sim, porque nós somos aguerridos, nós temos garra. Então, existe uma conexão da torcida com esse time. Hoje, os jornais paraguaios falam que foi um time que deixou a alma em campo. Então, existe, sim, de fato, essa conexão. E quando eles não sabiam, de fato, o que fazer com a bola, isso foi horroroso, né? Eles chutavam para a lateral, se livravam da bola de qualquer jeito. Quando isso acontecia, a torcida do Paraguai gritava Paraguai, 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 muitas vezes deixando os franceses sem muita reação, num tom muito mais baixo, os paraguaios celebrando cada bola que era jogada para a lateral. Então, assim, eu acho que passou do tom em alguns momentos, sim, mas não vejo que eles tenham sido agressivos nesse ponto, e vejo uma conexão da torcida que está orgulhosa desse time. Os jogadores falaram do orgulho de terem chegado até essa fase da Copa do Mundo, de terem conseguido bater de frente diante da favorita, saírem numas oitavas de final depois de superar a Alemanha e voltando, né, numa Copa do Mundo depois de 16 anos. Então eu acho que essa celebração do povo paraguaio com o time, apesar disso tudo, né, que eu concordo com o Juca, concordo com vocês, eu acho que tem algum mérito nisso sim. Arnaldo, tem mérito nenhum, fala aí. Você acha isso? Não tem mérito nenhum. Não tem mérito. Não, sabe qual é o problema? A ponderação da Luísa é interessante, a visão de quem estava lá, evidente, e ver a torcida gostar, claro. E aplaudir, viemos aqui para isso, né? Por isso que o Tirone perguntou lá o cheiro da grama. Isso faz diferença, mas o problema para o Paraguai é que na noite anterior teve Argentina e Cabo Verde, né? Então, você pode se defender, você pode, sem praticar o antijogo. O antijogo do Paraguai, ele não tem conexão com o espírito dessa Copa, com as diretrizes dessa Copa. Que são... Isso não quer dizer colocar 1000 zagueiros em campo, mais um, tirar o Bobadilha, ficar se defendendo. É fazer cera, é chutar a marca do pênalti, é bater sem bola. Né? Isso é antijogo. Isso o Paraguai fez. Cabo Verde não fez isso em nenhum momento. Né? E pouco importa
se chutar a bola para fora de propósito, se defender, isso tudo bem, isso faz parte do futebol, tática, estratégia. Antijogo não faz parte. E a grande missão da FIFA nessa Copa, e é o que nós estávamos começando a gostar, era combater o antijogo. Combater literalmente o antijogo. A cera, as práticas antiesportivas, e nós estávamos no caminho. Por isso, e aí que tá, Juca, não vou nem entrar no mérito do entretenimento / resultado, porque acho que isso vale quando você tem envolvido o teu time, a sua seleção. Quando você está contemplando um jogo neutro, você vai torcer para o espetáculo. A Copa te dá a maravilha de você começar as partidas sem torcer para um time ou para o outro. O jogo te inebriar, né? E o que Paraguai... na verdade, Tirone, você está me provocando, mas você que chamou, você teve o mérito de levantar a lebre lá atrás. Quem comemorou a classificação do Paraguai contra a Alemanha não percebeu que tinha ali uma seleção que pratica antijogo. Agora, eu percebi. Você percebeu. E quando saiu a escala desse juiz péssimo, pior juiz da Copa, o Uzbequistão, o cara não deu acréscimo no primeiro tempo. Ele deu 3 minutos, que é o intervalo da hidratação. Né? Então, com um árbitro desse, você tem o prato cheio. Né? E nem um pênalti ele ia dar, né? Não fosse o VAR. Né? Então, acho que sim, a França teve dificuldade, sim, a França se enervou, sim, poucos jogadores souberam jogar a partida. Acho que o Mbappé soube, o Dembélé não sabe, nunca vai saber jogar uma partida dessa. O Olise teve momentos bons ou ruins, mas não foi por conta só do sistema defensivo paraguaio. Foi porque não teve bola rolando. Teve muita encenação, teve deslealdade. Não para machucar, mas para provocar, para deixar o bracinho, como a Luísa falou. Então, se Paraguai demorou 20 anos para voltar para a Copa, vai ter que demorar mais 20 para voltar para a próxima. Porque a Copa, o que estão tentando fazer com o futebol é justamente não ter... Qual é o nosso temor aqui no Brasil? Daqui a pouco volta a Libertadores e a Sul-Americana, os caras vão ficar rolando no chão 10 horas. Vão chutar a marca do pênalti. Né? Então, para mim, até pelos outros exemplos de equipes mais frágeis, conectadas com os seus países, dando orgulho aos seus povos, mas que jogaram sem praticar o antifutebol, para mim, Paraguai foi tarde embora. Bastante tarde. Foi a única seleção eliminada que eu celebrei, né? Cabo Verde é uma sensação tal. Cara, os caras fizeram o máximo. Aí tá, sabe qual que é a prova disso? É o pós-jogo. Como é que foi o pós-jogo de Argentina e Cabo Verde? A seleção da Argentina aplaudindo os jogadores de Cabo Verde. Sim. Os caras de Cabo Verde tirando foto com o Messi. Todos abraçados. Como é que foi o pós-jogo Paraguai e França? Ninguém deu a mão pra ninguém. Ninguém deu a mão pra ninguém. Quiseram brigar. Queriam brigar, etc e tal, entendeu? É isso. Isso não faz parte do jogo. Isso não é estratégia defensiva. Isso é mau caratismo. Né? Isso é antijogo. Isso tem que ser coibido. Em qualquer lugar, na Libertadores, na Sul-Americana, no Brasileirão, na Várzea, no Juventus. Uma coisa é sistema defensivo se defender. Outra coisa é ser desleal com o jogo, o espírito do jogo. E Paraguai foi isso o tempo todo. Muito bem, quero ouvir os outros todos falar sobre o C, mas só vou dar uma pequena frase. Para mim, esse jogo do Paraguai, eu também achei que foi desleal muitas vezes, foi desonesto, assim. Traz de volta, no período de Copa do Mundo, tudo que é insuportável no futebol brasileiro e sul-americano. Tudo. Que é escanteio para a França, o goleiro vai lá e pega uma bola, aí o zagueiro vai lá e cai no chão, fingindo que está machucado, que ninguém nem encostou nele. Esse tipo de coisa. Esse tipo de lateral, demora 3 minutos para cobrar. Falta, fica meia hora no chão. Esse negócio é insuportável. Mais ou menos como você está nas suas férias, porque a Copa do Mundo é nas férias. Você está nas férias, você está vendo o supra-sumo da coisa. Você quer ver a alegria, você quer ver jogo e tal. E aí você está de férias e teu chefe te liga. Oi, deu um problema aqui no trabalho. Você volta tudo, você retoma tudo ao cotidiano que você quer escapar um pouco durante a Copa. Mas quero ouvi-los. Vou ouvir você, Danilo, diga lá. Eu vi que você falando não aí, porque você não concorda com nada disso. Eu discordo de tudo que o Reinaldo falou, de tudo. Eu não acho que foi desleal, eu não acho que é contra o jogo. Tem lá a regra,
Quem tomou, como disse a Luísa, a França tomou 3 cartões amarelos, o Paraguai não tomou nenhum. Mas é o juizão. É ruim, né? O juiz, né, cara? Eu acho que o dado da falta e do cartão da Luísa, desculpa te interromper, só comprova a incompetência do árbitro. Né? Não, e mais do que isso, né, Danilo? A irritação dos franceses em relação a uma coisa que eles não esperavam, que fosse tão anti-futebol e que era o que o Paraguai estava praticando. Eu sinto que há uma ditadura do que é jogar futebol. Não, jogar futebol é só querer jogar pra frente. Eu não concordo com isso. Não é isso que a gente falou. Eu discordo. Eu acho que tem várias estratégias. Você pode jogar... Gente, eu tô fora daqui, o com delay é muito ruim. Então, só para terminar aqui, porque fica muito ruim com delay aqui pra gente conversar. Eu acho que tem tem estratégias e estratégias. Você pode jogar pra frente, você pode tentar parar o adversário. A França, ela conseguiu parar, a Paraguai conseguiu parar a França toda poderosa por muito tempo. O goleiro foi fazer boas defesas no final depois. Então você tem vários tipos de jeito de jogar. Claro que se você gosta de filme de drama, você não vai assistir um filme de comédia. Se você gosta de ter medo, você gosta de filme de terror, você não vai procurar um filme de comédia. E obviamente que eu respeito todo mundo que não gosta desse jogo, que não gostou e que não se divertiu vendo esse jogo. Eu entendo 100%, isso é gosto, isso é normal. Agora, tentar dizer que o que o Paraguai fez no futebol, é um futebol chato, é um futebol que não é vistoso, ok, mas é um futebol, é uma estratégia. Eu entendo que a França não tinha como querer jogar de igual para igual com a Paraguai e França, não dá para jogar de igual para igual. O Paraguai não pode querer atacar a França, eu discordo disso. Inclusive, quando jogou Brasil e França no amistoso, o Brasil tomou uma atitude de deixar a bola com a França. Não foi um antijogo, não foi um jogo de ficar caindo de cera, mas é normal. A gente pode aqui, de novo, eu entendo que vocês não tenham amado o jeito de jogar. Agora, falar que isso não é futebol, é isso que eu discordo. E eu não acho que teve tentativa de machucar o adversário. No futebol, existe um jogo mental que você pode tentar desequilibrar o adversário. O Mbappé, ele terminou o jogo comemorando em francês, em espanhol. Por quê? Porque ele queria responder e provocar os paraguaios, deu pra ver. Focando a cara dele, ele gritando vamos, 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 e foi pra cima dos paraguaios para falar algumas coisas. Por quê? Porque você tirou do sério o cara, dentro da regra do jogo. Ok, o juiz podia ter dado amarelo, o juiz podia ter expulsado, ok, você joga no limite da regra. E aí, se o juiz entendeu que passou da regra, você dá amarelo. De novo, respeito, vocês não gostaram. Mas falar que isso não é futebol, é isso que eu discordo. Eu acho que é a estratégia de cada equipe. Se Cabo Verde conseguiu atacar a Argentina, ótimo, eu gostei muito do jogo também. É um jogo mais legal. Só que é outro tipo de partida. Não é que todos os jogos precisam ser bonitos, todos os jogos precisam ter todo mundo atacando. Pelo amor de Deus, que me livre dessa regra do basquete, de forçar um time, de ter que ir para o campo adversário. Deus me livre de qualquer regra que transforme o futebol em basquete. De quartos, de ter que obrigar... Não, sou contra totalmente isso. Então, assim, eu entendo, respeito, pelo amor de Deus, não é que eu não... Vocês podem não ter gostado, claro que podem não ter gostado. Agora, isso não é futebol? É isso que eu discordo, eu acho que é futebol, sim. É uma estratégia diferente, que pode ser chata, que pode entediar. E aí tem um outro, sob o ponto de vista de torcedor, pensando com a cabeça de um torcedor brasileiro, pachecão, eu estava secando muito a França. Porque se você olha para a Copa do Mundo, o jeito de ter mais chance do seu time ser campeão é vendo os grandes caindo antes. Eu que não quero ver jogo grande, eu estou nem aí para jogo grande, eu quero que o Brasil seja campeão. Sob o ponto de vista torcedor. Sob o ponto de vista torcedor. Claro, se você quer encarar a Copa do Mundo como férias e não torcer para ninguém, então beleza, aí sim, é França e Alemanha, é Argentina, é Portugal, Espanha, aí beleza. Agora, sob o ponto de vista torcedor, nossa senhora. Danilo Lavieri. Peraí. Fala. Não concordo com nada do que você disse. Defenderei até a morte o direito de você dizer o que disse e entendo perfeitamente o que você disse. Eu sei que parece contraditório, mas eu entendo perfeitamente esse sentimento e eu ia dizer, simpatizo com ele? Não, talvez eu não simpatize, mas me solidarizo com a sua posição. Acho que você entende o que eu quero dizer. Muito bom. Deixa eu ouvir o Rodrigo Matos, mas só duas coisas. Primeiro, uma informação péssima para você, Arnaldo. Qual é?
O Paraguai já está na próxima Copa, porque é sede. Eu sei, tô ligado. Então não adianta esperar 30 anos, ele estará na próxima Copa. É verdade, Paraguai, quem Argentina não e estará Uruguai. é um problema, né? Talvez a França E não a esteja. segunda coisa, e aqui para passar a bola para o Rodrigo, Marrocos ele vai ser mesmo, campeão. Kylian Mbappé, o cara do jogo, tarará, terminou o jogo, ele falou, não existe jeito certo de jogar futebol. Ele mesmo falou. E aí nós mostramos aqui que a gente sabe jogar o jogo que for necessário. Que isso a gente quis sabe dizer, mas- sujar a mão de merda, ele diz isso, né? Mas diga lá, Rodrigo. Eu acho que o Arnaldo explicou bem explicadinho o que se chama a diferença entre um time que se defende e um time que é desleal com o jogo. Primeiro 5 minutos, vem uma bola na área, um jogador do Paraguai se taca na área, ele dá um encontrão com o Rabiot e o Gustavo Gomes começa a pedir atendimento médico. O Galarza deu um tapa no Mbappé no primeiro tempo e depois um tapa na cara do Koundé. Era para ter sido expulso. Sem dúvida. O árbitro foi permissivo. Na verdade, ele não levou os cartões porque o árbitro não deu os cartões, né? O Velasquez deu uma de Andréas Pereira e foi lá. O time inteiro do Paraguai fez rodinha em volta da marca do pênalti. A gente achou que não ia ter isso na Copa, mas tinha, né? E ele foi lá tentar danificar isso aí. Não faz parte das regras do jogo. Não faz parte das regras do jogo se tacar o tempo inteiro, Gustavo Gomes gritando com o árbitro o tempo inteiro para ver se tinha atendimento, o Galarza jogando de um jeito que não é leal. Desculpa, eu vou discordar totalmente da Luísa, totalmente desleal. Você criar um desconforto físico no adversário faz parte. Você joga mais duro e tal. Você começa a dar tapa nele, não é leal. É outra coisa, né? Então, ceras constantes, coisas que a gente não viu. Então, assim, uma coisa é se defender, outra coisa é defender que você seja permissivo o antijogo. Então, quando chegar na Libertadores, for o seu time, seja lá quem for, estiver jogando contra outro time e usar de todos esses expedientes, então tá valendo também. Não pode reclamar, tá bom? Porque se vale agora, tem que valer depois. Esse argumento do quero que depois, porque é bom para a seleção brasileira. Olha, independente do time que eu torça, eu não quero ganhar desse jeito. Seja Paraguai, seja seleção, seja lá que time for. Eu não quero ganhar desse jeito, tendo que dar tapa nas pessoas, mexendo na marca do pênalti, se jogando o tempo inteiro. Não é o jeito que eu acho legal. E isso é fora vamos deixar claro aqui, é fora da regra do jogo, não é da regra do jogo. Se defender, ficar lá atrás, ok, era a postura que o Paraguai podia fazer, mas existe uma diferença, e o Arnaldo mostrou isso bem, que uma coisa é se defender e usar isso como estratégia. A gente pode discutir aqui, um acha bom, o outro acha ruim, beleza, mas faz parte do jogo. O que o Paraguai fez ontem não faz parte do jogo, inclusive era previsto na regra que fosse punido. É que o árbitro tá na chave, não puniu. Inclusive, todo lugar do mundo está se vendo desse jeito, né? Que ele fala assim, esse árbitro é horroroso e permitiu um antijogo durante 90 minutos, que o Mbappé soube se adaptar. Eu acho que os outros jogadores franceses não souberam. O Barcola não conseguiu jogar, o Olisier não conseguiu jogar, o Doué entrou e conseguiu jogar, e foi pênalti, né? Ele entrou, sofreu pênalti, e aí foi marcado o pênalti e acabou saindo o gol. O Paraguai poderia ter imposto essas mesmas dificuldades sem usar antijogo, se defendendo, porque é um time que sabe se defender, ficava lá atrás, isso aí tá dentro da regra. Agora, o que foi feito ontem não tá dentro da regra. Se a gente defender isso agora, então aí quando voltar no jogo, não dá para reclamar que o brasileiro não tem bola rolando, não dá para reclamar, porque tudo que foi feito é exatamente o que é feito no futebol sul-americano aqui, que a gente critica tanto. Olha, deixa eu só colocar a frase completa do Mbappé que ele falou depois do jogo, que ele acabou sendo a figura do jogo, né? Porque brigou, batalhou, não deu a mão pro deu gargalhada, deu gargalhio depois. Ele falou o seguinte, a gente sabia que tipo de jogo teríamos, mas acho que fizemos bem no dia de hoje, por todo o jeito que jogamos. Mostramos que sabemos jogar contra uma equipe defensiva. Se tivermos que colocar a mão na M, vamos colocar a mão na M. Eles não quiseram jogar, nós mostramos o futebol que sabíamos e que éramos melhores, disse o Mbappé. Ô Trajano, ser antijogo à parte, o Paraguai mostrou um caminho? Não, eu estou achando interessante o debate. Eu acho legal quando a gente tem opiniões divergentes e tal. O Danilo colocou a posição dele, a Luísa, o Marinho, Arnaldo, o Juca, um certo confronto de ideias, que é legal. O nosso programa se valoriza com isso. Eu acho muito importante. Só voltando ao argumento que o Danilo apresentou, do torcedor, é óbvio. É óbvio que o torcedor brasileiro, que hoje deve estar todo engalanado, com camisas do Brasil, bandeiras de bandeirolas e tal, estava torcendo
que a vaca da França fosse pro brejo. De qualquer maneira, antijogo, sei lá o que e tal. Então, essa ideia do Danilo, ela se confunde um pouco, eu entendo o que ele quer dizer, até concordo em alguns detalhes, com a opinião do torcedor. Ficou uma coisa meio híbrida para mim. Agora, concordo em gênero, número e grau, com o Arnaldo de cabelinho cortado. Vocês repararam isso? Cabelinho cortado, preparado para o jogo do Brasil e Noruega, que o Marrinha falou com o Juca. E essa discussão entre... Você vê que a enquete foi completamente superada, né? Para botar o jogo do Brasil no meio dessa confusão toda. O assunto está sendo a postura, o antijogo do Paraguai. Essa discussão que a gente pode ter um dia, dessa coisa de usar algumas coisas do basquete para o futebol, né? Levando-se em conta que um dos fãs do jogo de basquete e que falava que gostaria ou adotou algumas maneiras de jogar do basquete no futebol foi Muricy Ramalho. Muito bem. Nossa enquete segue firme, não foi ignorada, não. É muito voto aqui. Chegamos à audiência brutal? Não chegamos à audiência brutal. Não é possível. E vou dizer mais, estamos longe da audiência brutal. Não, na brutal não. Da bibrutal, que é a nossa quase nova brutal. Temos que chegar em 20 mil aqui, não chegamos ainda. Estamos longe. Ah, mas já passamos de 10. Passamos de 10. 20 mil é de noite. 20 mil é de noite. 30 não, de noite é 30 mil. 30 mil. Então temos que chegar aí. Mas o programa está começando ainda, o programa está esquentando os tamborins ainda. Isso é verdade. Como? Tu tem 40 minutos de programa. Sim, já. Vamos falar da seleção brasileira já. Mas no outro jogo, Marrocos passou pelo Canadá. Fala, Luísa. Acho que a Luísa queria falar. O Rodrigo falou? Não, rapidinho. Eu concordo quando vocês dizem que esse antijogo não é legal para o futebol. E tiveram excessos de fato que têm que ser coibidos. Acho que a gente tem que melhorar o nosso futebol. Eu concordo com isso que vocês falam. Mas eu penso também que como que o Paraguai vai enfrentar essa França? Ele tem que usar de alguma forma as armas que tem para enfrentar um time tão poderoso. Não dá para você estender um tapete vermelho diante da França. E a França também não foi esse exemplo máximo de fair play aqui. O Paraguai é mal e a França é boazinha. O Mbappé, ele também xingou os adversários, ele não cumprimentou o goleiro adversário no fim da partida, eles entraram no bolinho ali também. Então eu acho que e esse jogo mental acaba fazendo parte do jogo também. Então isso eu concordo com o Danilo. É claro, né, um jogo mais agressivo, acho que isso tem que ser coibido. Mas esse jogo mental faz parte, a França também entrou nesse campo de jogo, vamos dizer assim.